Olá, sejam bem-vindos. Vamos a mais uma aula de aerodinâmica computacional e hoje vamos continuar tratando o termo difusivo, mas envolvendo um pouquinho mais de complexidade. Nas aulas anteriores, nós falamos sobre o termo difusivo, sua discretização a partir do método dos volumes finitos, mas discutimos de uma abordagem bastante simplificada, com uma malha uniforme, ΔX igual a ΔY, o gama constante. Hoje vamos considerar um pouquinho mais de complexidade, pois nem todos os casos serão tão simples como tratado anteriormente. Então vamos lá, para ilustrar a motivação para isso, vamos imaginar aqui uma placa plana horizontal, um escoamento que parte da esquerda aqui para a direita, incidindo sobre a borda da placa, uma velocidade 1 infinito. Obviamente, esse escoamento ele forma uma camada limite, pois há a interação de um escoamento viscoso, certo? Uma viscosidade newtoniana, por exemplo, com um corpo sólido e a formação de uma camada limite com espessura delta, delta minúsculo, variável com x. Se fizermos um corte nessa camada limite, nós sabemos que surge um perfil de velocidade, onde a velocidade ela é nula aqui no encontro, na interface com o sólido, ela aumenta rapidamente no início, depois ela tem um aumento menos acentuado, certo? Então esse aqui é um perfil de camada limite. Se pegarmos aqui uma curva de U por Y, ou seja, a distância dessa placa e a velocidade, nós notamos que há este perfil e uma velocidade que depende de x e y. Certo? Então vamos agora pegar essa curva, que é uma função contínua, e vamos discretizá-la. Como se houvéssemos encontrado este perfil através de um método numérico. Então, aqui é uma malha com distâncias constantes em y entre os volumes. Então, notamos que os volumes têm a mesma altura e o mesmo comprimento, certo? Então, é uma malha uniforme. Continuando, nós temos então estes pontos. Então, aqui em pontilhado é a linha, a função contínua, porém aqui os pontos nos denotam os valores das velocidades em cada uma das distâncias. Então, notamos aqui alguns pontos. Então, são 7 pontos igualmente espaçados. Notamos que 3 pontos são encontrados nessa parte mais próxima da parede, onde há uma maior inclinação da curva, ou seja, um maior gradiente de velocidade. Isso quer dizer que a velocidade tem uma maior variação pela distância na região próxima à placa. E aqui nessa região, o escoamento, a velocidade não se modifica tanto e temos 4 pontos. Ou seja, temos poucos pontos na região mais crítica e muitos pontos na região menos crítica, na região com uma menor variação. No entanto, podemos aqui utilizar uma malha com menores volumes próximo à parede e maiores volumes distantes da parede. Então, se considerarmos essa malha, nós notamos que temos apenas 6 elementos, ao invés de 7, e na região próxima à parede temos 4 elementos, enquanto na região mais distante temos 3, incluindo esse aqui que está na interseção. Ou seja, temos mais elementos nas regiões mais críticas e menos elementos em regiões cujas variações são menos significativas. Ou seja, é uma malha mais inteligente, pessoal. Isso quer dizer que a escolha de malha é bastante importante. Utilizarmos vários volumes em regiões mais sensíveis, em regiões mais críticas, por exemplo, próximo à superfície, em uma camada limite, e menos volumes em regiões menos sensíveis, mais constantes. Então a malha representará a discretização de uma função. Por isso, ela deve ser escolhida de maneira inteligente. Na aplicação da mecânica dos fluidos, por exemplo, utilizando softwares comerciais, a maior parte do tempo é gasta na discretização do domínio, ou seja, na geração de malha. Então isso exige, por exemplo, uma certa experiência, exige um conhecimento prévio do escoamento para sabermos quais regiões serão mais críticas e menos críticas,
onde as camadas limites serão menos espessas ou mais espessas, onde haverá mais tensões. Então, esses dados são muito importantes no momento da elaboração da malha. Então, podemos ver aqui de uma forma simplificada que pode ser extrapolada a casos mais complexos. Ou seja, precisamos de mais pontos em regiões com maiores variações e menos pontos em regiões com menores variações. É o que foi dito lá no início, quando falamos sobre discretizações, funções contínuas de formas discretizadas, discretas. Nós vimos que quanto mais pontos, melhor. No entanto, isso tem um custo computacional alto. Então, a forma de otimizar este processo é colocarmos os números de pontos necessários, variando em regiões mais críticas com mais pontos, em regiões menos críticas com menos pontos. Em algumas regiões, 2 pontos, por exemplo, seria suficiente. Por exemplo, aqui, que a curva se aproxima muito de uma reta. Já essa região aqui, temos um perfil um pouquinho mais complexo, maior gradiente de velocidade, então mais pontos são necessários. E por isso, vamos também trabalhar a discretização dessas equações em malhas mais complexas, como esta aqui. Então, ainda consideramos uma malha bidimensional e cartesiana, porém ela não é uniforme, não tem ΔX igual a ΔY e o gama não é constante, certo? E tudo que fizemos aqui pode ser extrapolado para uma malha tridimensional. Então, a somatória dos fluxos difusivos em cada uma das faces é mostrado aqui. Temos aqui West, East, South, North. E aqui está a malha. Notamos que não necessariamente o ΔY da malha P, do volume P, perdão, é igual ao ΔY do volume N. Então, o produto de um gradiente pelo vetor unitário, uma malha que é considerada ortogonal, nós vimos anteriormente, não modifica muito do que vimos na aula passada. A diferença é que aqui temos o gama da face K. Os vetores normais ainda são os mesmos, mais 1, menos 1, menos 1, mais 1. E temos aqui esse produto. Então, agora o resultado será, por exemplo, menos gama W, dρ φ, dρ x em W. Aqui, gama E, dρ φ, dρ x em E. Mais detalhes sobre este processo aqui pode ser visto nas 2 aulas anteriores, correto? Então, não foi modificado muita coisa aqui. Então, temos esta equação, a soma dos fluxos, que é dada agora por esta equação aqui. Ainda a soma dos fluxos, porém apresentamos aqui derivadas e as superfícies, certo? A área das faces. Podemos então aplicar aproximações por diferenças centradas para as derivadas nas superfícies do volume de controle. Então temos aqui a equação, a soma dos fluxos. Vamos para o primeiro termo, o termo dρ φ, dρ x na face W, West, pode ser dada aqui a face West. Dessa vez não teremos ΔX iguais, então o ΔX W é diferente do ΔX P. E esse termo aqui, derivação, a aproximação dessa derivada será o φP, então temos aqui um φP, certo? Tá aqui, menos aqui o φW, dividido por essa distância. Essa distância aqui, XP menos XW, então XP menos XW, e não é mais dada simplesmente como ΔX, porque depende da posição da malha agora. Continuando, então temos aqui agora esta face E, temos aqui a face E, e a aproximação será o φE menos o φP dividido por XE menos XP. A mesma coisa na região Y, então agora uma derivada em Y, o φP menos φS, YP menos YS, certo? Então, segue este padrão para todas as derivadas. E não podemos mais simplesmente dizer que isso aqui é ΔY, certo? Logo, a equação final será dada por esta forma aqui. Menos SW, gama W, o termo de derivada aproximado por diferenças centradas, e assim por diante, a soma de todas as faces.
Pessoal, novamente, como foi dito na aula anterior, para o modelo mais simplificado, outras aproximações podem ser dadas. Aqui nós usamos a aproximação por diferenças centradas. E as áreas SW, SI, SS e SN, agora é uma malha bidimensional e cartesiana. Temos aqui novamente uma apresentação tridimensional dessa malha, a face norte, a superfície leste, certo? E uma largura W. Caso não fosse uma malha bidimensional, mas sim uma tridimensional, aqui teríamos um ΔZ, por exemplo, e não uma largura W. Então aqui, a distância entre YS e YN, notamos agora que aqui é um S minúsculo e um N minúsculo, pois o YS da face S, norte, sul, e aqui YN da face norte, certo? Então, essa área SE é igual a esse delta minúsculo YSN multiplicado pela largura W. Então, essa área SE é dada por SE igual a SW, que é igual a W delta YSN, certo? E aqui a face SN seria o delta XWE, que tem a mesma lógica, um XW até um XZ minúsculo, multiplicado por W. Então, esta aqui é a área norte igual a sul e a leste igual a oeste. Aplicando esses valores na equação, teremos a seguinte definição. Então, agora temos o W e um delta YSN. E aqui nós modificamos esta distância, voltando aqui, que era dada como XP menos XW, vamos chamar de delta XWP, ou seja, é um X saindo de W até P. E aqui temos a equação final. Então, W, delta YSN, gama W, multiplicado por φP menos φW sobre delta XWP. E assim se repete para todas as outras faces. Podemos novamente simplificar aqui, eliminando W, que é recorrente em todos os termos. Então, notamos agora que temos uma equação um pouco mais complexa, pessoal, pois os termos de malha não podem ser simplificados. Aqui temos um ΔX e aqui um ΔY. Então, essa aqui é a equação, ela fica desta forma. E algo que podemos fazer aqui para modificar essa equação é colocar aqui em evidência o φP. Então, todos os coeficientes que multiplicam φP, eles estão somados aqui. E aqui o φW, o φE, o φS, o φN, ou seja, cada um dos termos tem um próprio coeficiente. E esse coeficiente depende tanto do termo gama aqui, que é um coeficiente de difusão, quanto da própria malha. Então, tudo isso aqui igual a zero. Logo, agora faz muito mais sentido transformarmos isso nesta equação, onde AP, φP, mais AW, φW, mais AE, φE e assim por diante, onde cada um dos termos é dado pelo seu próprio coeficiente. Então, AW é aqui delta YSN, gama E, sobre delta XWP, e assim por diante. E o AP é menos a soma de todos os outros coeficientes. Certo? Então, este aqui é um sistema linear já elaborado para uma malha mais complexa. Certo? Então, tomando um café aqui. Continuando. Dessa forma, temos um sistema linear, assim como foi visto para o método das diferenças finitas, como vimos anteriormente. Então, aqui, recapitulando esta equação, estes são os coeficientes para uma malha, por exemplo, deste tipo aqui. Então, esta é uma malha que nós podemos otimizar as suas posições. Aqui há muito mais volumes do que nesta região. Provavelmente o campo de, seja lá o que for, temperatura, por exemplo, tem uma variação muito mais alta aqui do que nesta região aqui. Certo? E vamos fazer agora algumas simplificações para vermos o que acontece com esses coeficientes à medida que simplificamos a malha. Então vamos agora considerar uma malha uniforme, ou seja, ΔX
é constante. O XZ igual a menos XP, igual a XZ minúsculo menos XW, e assim por diante. E o ΔY também é constante. Dessa forma, teremos um novo sistema linear, mais simplificado. O que nós fizemos aqui é basicamente, agora o que seria um ΔXWP, pode ser chamado simplesmente por um ΔX, já que não há diferença entre ΔX. E essa aqui é um termo, são termos mais simplificados. E a malha que podemos aplicar seria uma malha, por exemplo, esta malha aqui apresentada. Então, o ΔX é constante, ΔY é constante, porém ΔX é diferente de ΔY. Outra aproximação, podemos considerar o gama constante. Se o gama é constante, ele pode ser dito como chamado de gama, simplesmente gama, e ele pode ser colocado em evidência em todas as equações, certo? Pessoal, algo que eu poderia fazer aqui, que nós fizemos na aula anterior, é realmente tirarmos o gama dessa equação, visto que ele está presente em todos os termos, pode ser colocado em evidência. Mas vamos evitar essas simplificações, porque nas próximas aulas vamos somar, além do termo difusivo, vamos adicionar o termo advectivo, certo? Então vamos deixar para simplificar esse gama quando adicionarmos o termo advectivo. Mas por enquanto vamos deixar simplesmente como gama. Então este aqui esta é a cara do sistema linear. E agora, mais simplificações, vamos considerar ΔX igual a ΔY, o que nós fizemos na aula anterior. E os coeficientes desse sistema linear serão dados apenas como gama. Outrora nós fizemos que o coeficiente é dado como 1. É o que eu disse. O gama ele está aqui, mas ele pode ser simplificado nessa equação aqui, e os coeficientes seriam dados como 1, certo? Mas eu escolhi preservar o gama nesta equação, correto? Então temos estes coeficientes. E aqui seria a malha ilustrada para este caso, um caso onde o ΔX é igual a ΔY. Então uma malha formada por elementos quadrados. Então ΔX e ΔY são iguais. Certo, pessoal? Então um resumo, foi bastante rápido essa aula, porque as ferramentas para encontrarmos esses termos já foram mostradas na introdução do método dos volumes finitos, na primeira discretização do termo difusivo, uma malha simples. Então isso aqui é basicamente seguir o mesmo passo, só que mudando um pouquinho as hipóteses. Então começamos lá, através dessa equação, por uma obra, um mágico que fez transformar isso aqui nisso aqui, né? Esse mágico que é a matemática. Então inicialmente, para uma malha bidimensional e cartesiana, estes serão os coeficientes para este tipo de malha, e aqui o coeficiente AP, simplesmente a soma desses termos multiplicado por menos 1. Aqui, uma malha uniforme, onde o ΔY é constante e o ΔX é constante. Teremos estes coeficientes. Uma malha, uma resolução cujo gama é constante, aqui o gama ele perde esta característica da face, então simplesmente temos gama, pois ele é constante em todo o domínio. E quando a malha é uniforme, ΔX igual a ΔY, os termos serão dados simplesmente por gama, ou também poderia ser dado simplesmente por uns aqui. E é isso, pessoal. Nesta aula nós vimos a discretização do termo difusivo, porém para uma malha um pouco mais complexa, são as malhas mais aplicadas. Ainda uma malha cartesiana, mas já nos dá uma noção muito grande do que significa o método dos volumes finitos. Nas próximas aulas vamos falar também sobre o termo advectivo e como se dá essa equação da combinação, a equação de fusão e advecção, correto? Muito obrigado pela atenção, até a próxima aula.